Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Nesta manhã eu sou o pastor Marcos Nogueira e este é o seu Café com Jesus. Você já sabe disso, porque já estou aqui na internet há 4 anos, com o programa Café com Jesus. Quero convidar você, nesse dia de hoje, a começarmos a fazer uma viagem do livro de Gênesis até a Terra Prometida. É interessante que Deus começa o propósito dele no capítulo 12 com Abraão, Deus chama Abraão de uma terra distante. Abraão que era filho de Terá, e para a gente entender, Terá, além de ser adorador, morava em Ur dos Caldeus, era adorador e fabricante de deuses. Perceba que ele, além de adorar, fabricava imagens, era um fabricante de imagens. E eu imagino, Abraão crescendo lá em meio àquelas imagens que o pai dele fabricava, vendo a adoração do pai dele. Um dia um Deus estranho, que não tinha imagem desse Deus na casa de Abraão, o chama e diz para ele: Abraão, sai da terra do teu pai, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Esse era o projeto de Deus para a vida de Abraão. E Abraão, então, segue para Canaã, para o local que Deus havia falado. Ali Abraão cresce, tem seu filho Isaque, tem experiência com Deus e morre naquela terra. Porém, antes de Abraão morrer, Deus diz algo para Abraão: Abraão, essa terra toda que você está vendo aí, que os seus olhos podem ver, eu estou dando ela para você e para sua descendência. Grave bem isso, descendência. E diz para ele: os teus descendentes serão escravos de uma outra nação durante 400 anos. E aí a gente chega lá no Egito, porque diz a palavra de Deus no capítulo de número 50, capítulo final do livro de Gênesis, Deus envia os descendentes, os primeiros descendentes de Abraão, os netos, os netos, Jacó, com toda a sua parentela para o Egito, porque José, filho de Jacó, Deus já havia enviado na frente para preparar lugar para o pai dele, Foi vendido como escravo, Eu acredito que você já ouviu essa história, já leu também na palavra. Ele é vendido como escravo, depois ele se torna servo de um egípcio chamado Potifar, e ele acaba indo parar no palácio e se tornando vice-rei do Egito, através do poder de Deus na vida dele, revelando os sonhos de Faraó. Faraó coloca como vice-rei, como segundo no reino do Egito. E os filhos, na época da grande seca, os filhos de Jacó descem, descobrem que é seu irmão, e o seu irmão manda buscar seu pai. Uma história muito linda. Em outro momento eu quero contar, porque hoje nós estamos fazendo uma passagem rápida do Gênesis para o Êxodo. E é interessante que Jacó desce com 71 almas. Grava isso, 71 almas ele desce, sendo que as crianças e os velhos foram levados em liteiras, em carros egípcios. Você não faz ideia do nível da nobreza que era para um estrangeiro ser levado no carro de Faraó, porque as liteiras, as carruagens só eram usadas pelos nobres. A mensagem que José estava passando era que seu pai estava chegando, o pai do vice-rei do Egito estava chegando, e ele desce ali na sua velhice, vê o seu filho, e vão parar na terra de Gósen. Por que a terra de Gósen? Talvez nunca te contaram, mas a terra de Gósen era lugar de pastores, e os egípcios abominavam pastores. Os egípcios não gostavam de pastores. Quando os irmãos de José vão ter com Faraó, José fala com eles: diga para eles que vocês são desde meninos pastores. Para quê? Para que herdassem a terra de Gósen. Era uma terra muito boa, uma terra de plantio, uma terra de rebanho, e é para lá que Jacó vai com seus filhos morar, na terra de Gósen. Terminamos aqui o livro de Gênesis, e entramos no livro de Êxodo. E já na entrada do livro de Êxodo nós temos uma má notícia para o povo de Deus. O faraó que conhecia José
morreu. Outros faraós subiram e morreram. Lembre-se que o povo de Israel ficou 423 anos até a sua saída do Egito. José morreu. E José pede uma coisa interessante. José não viu a terra prometida, mas ele diz assim para os irmãos dele: e vocês, e os descendentes de vocês, quando forem libertos e forem para a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, não deixem os meus ossos aqui no Egito, levem com vocês. Isso foi feito. Ok. Faraó está morto, José está morto, o novo faraó que não conhece a história, que não conhece o povo de Israel. E ele percebe que Israel está crescendo muito, que aqueles homens estão crescendo muito e os torna escravos. Certo? Ele os torna escravos, os escraviza, coloca duros capatazes sobre eles, o povo começa a sofrer. Vendo que isso não dá resultado, que o povo continua crescendo, ele diz assim: matem todos os homens, todas as crianças que nascerem devem ser mortas. Esse era o plano de Faraó, mas ele não sabia que estava sendo usado pelo inimigo para tentar matar o libertador, porque o libertador ainda não havia nascido. Moisés ainda não havia nascido. Então, nos capítulos seguintes a gente começa a ver a história de Moisés. Vou pegar o capítulo aqui para você. Segundo livro da Bíblia. A gente está estudando o Êxodo. A história do nascimento de Moisés. Uma história muito bela, uma história de libertação. E uma história que mostra que o nosso Deus é atemporal e estava trabalhando ali pelo povo dele. Capítulo 2 diz assim, vou ler aqui um pedaço para você. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Coisa de Deus, gente. Como é que você esconde um neném por 3 meses? O neném chora. Se fosse descoberto, Moisés seria morto. Mas Deus deu graça e escondeu Moisés por 3 meses com sua mãe. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e de betume e pôs nela o menino. Ela betumou um cesto de junco, pôs dentro a borda do rio, colocou Miriam, que era a irmã mais velha, para ficar vigiando de longe, para saber o que ia acontecer com o menino. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do menino e enviou a sua criada e a tomou. Essa mulher, filha de Faraó, a princesa, ela bateu o olho em Moisés, gostou daquela criança e decidiu criá-la. Ela pede então, Miriam muito sabiamente se aproxima e Miriam diz: você não quer que eu vá buscar alguém para cuidar dele? E ela aceita a proposta, vai. E quem é que vem? Joquebede. Hoje a gente canta, né? Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Naquela época não podia se ouvir o choro do bebê, senão matava. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está cantando em nossas igrejas. Percebe a controvérsia? O bebê foi escondido. Não podia chorar, que senão ia ser visto. Era Deus, era o poder de Deus. E Joquebede pega Moisés, leva Moisés para casa. E por volta entre 8 e 10 anos, Moisés volta para o palácio para viver com a sua mãe que o salvara do rio. Não mais com Joquebede, sua mãe hebreia. Ele vai morar na casa da sua mãe egípcia. Ele vai aprender as coisas dos egípcios. Ele vai estudar nas melhores escolas egípcias. Vai ser tratado como príncipe egípcio. Já temos 2 aí, né? Nessa história do projeto de Deus, nós temos 2 hebreus que foram grandes em meio aos egípcios. Primeiro José e agora Moisés. Moisés fica lá até por volta dos 40 anos. Um dia Moisés sai para ver a situação e percebe